nós somos estudantes do primeiro período de Psicologia de 2022 e hoje estaremos entrevistando a Isabela Matias, que é psicóloga clínica e atua em Conselheiro Lafayette. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, antes de começar, a gente gostaria de saber se você gostaria de se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Claro. Bom, eu trabalho com a psicologia clínica há aproximadamente 5 anos. Desde que eu me formei, eu já fui para a psicologia clínica. Tive algumas experiências na faculdade, com a psicologia clínica, mas mais com o RH do que com a psicologia clínica. E aí, por me frustrar um pouco com a área, eu acabei indo para a psicologia e me identificando super. Atualmente eu trabalho com a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, e atendo adultos, Eu já atendi crianças no começo dos meus atendimentos, mas atualmente eu atendo apenas adultos e de forma online, desde que começou a pandemia. Então, Isabela, uma pergunta que, todos os professores fazem quando a gente chega no primeiro dia de aula. O que te motivou a escolher a psicologia? Desde que eu entrei na faculdade, eu estou procurando a resposta dessa pergunta. Ao contrário do que muitas pessoas falam, nesse primeiro dia de aula, de muita certeza, concurso, eu simplesmente caí de paraquedas na psicologia, Eu queria muito jornalismo. O meu sonho era ser fotojornalista de guerra, de momentos históricos, Mas morando em Lafayette, tendo uma família que não tem a condição para me mandar para uma cidade muito grande na época, e ainda hoje, até parece que a gente enriqueceu. Então, meu pai falou, isso não vai dar dinheiro. E eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada a pessoas, Eu sempre fui de humanas, sempre gostei de lidar com pessoas. E aí, acho que um grande clichê de ser uma boa conselheira, E aí, psicologia era a minha segunda opção. Entrei no curso sem saber quase nada, Nunca tinha feito terapia, não sabia muito de como era a profissão mesmo, de um modo geral. E caí de paraquedas e fui me encontrando aos poucos no curso. E é isso. Você comentou sobre a sua abordagem, você quer falar mais um pouco sobre ela? Então, a terapia cognitivo-comportamental foi um achado mesmo, na minha vida, porque vocês estão no primeiro período, vocês vão ver que daqui a pouco começa um desespero, qual que é a minha abordagem, meu Deus, eu preciso me encontrar. E eu não tinha isso, Eu gostava de algumas abordagens, claro, mas não tinha uma que meus olhos brilhavam e falavam, é isso, Até o Gregório falou que ele é da psicanálise, eu ficava, gente, o que é isso? Eu não faço ideia do que esse povo está falando. E aí, eu comecei a estudar outras coisas fora da faculdade também, E aí, na época eu morava em BH, que eu me formei em BH, e aí eu conheci um grupo de estudos na terapia cognitivo-comportamental. Eu trabalhava num RH que eu fiz um grande amigo, e ele é uma grande influência para mim até hoje. E aí ele falou, Isabela, você conhece a TCC? Eu falei, meu filho, eu estou no início da faculdade, o TCC é só no final. Ele falou, não estou falando disso, estou falando da terapia cognitivo-comportamental. Eu falei, não faço nem ideia, mas trem de comportamental não sei se eu gosto, não. Aí ele falou, não, acho que você vai gostar. E aí eu comecei a ir num grupo de estudos mesmo. E aí, me identifiquei super. Falei, cara, é isso, faz todo sentido, a forma como essa abordagem trabalha, para mim faz todo sentido, e foi assim. Acabou que na faculdade eu só tive uma optativa de terapia cognitivo-comportamental, então, acho que para quem está na faculdade é importante saber que existe um mundo fora da faculdade. A faculdade, é o pontinho, no meio de um mar, de um oceano, tem muita coisa fora, então foi assim que eu me identifiquei e encontrei a TCC. E há quanto tempo que você começou a atender os pacientes na clínica e como que foi esse processo? Ficou muito nervosa na primeira consulta? Como é que foi? Fiquei. Então, eu tive uma experiência com RH que foi uma experiência frustrada,
E por muito tempo eu coloquei culpa nas empresas que eu trabalhei, porque é muito mais fácil colocar a culpa nos outros do que assumir a responsabilidade. Até que eu cheguei à conclusão de, cara, não tem nada a ver com as empresas. Eu que não me identifico mesmo, não que RH seja ruim, mas eu, Isabela, não me identificava, assim. Eu queria outra coisa. E aí, nessa época eu morava em BH, e aí foram períodos difíceis, assim. Eu trabalhei em algumas empresas, e em praticamente todas, não vou falar todas, mas praticamente todas, chegou um momento que eu falei, nossa, não estou aguentando trabalhar aqui mais. Só que não era o trabalhar lá, né? Era eu mesmo não me identificando com aquilo. E aí, faltando acho que faltando um período para eu me formar, não sei, eu tive uma conversa séria com meu pai e falei, olha, se eu continuar, eu vou adoecer. Eu estava realmente começando a entrar em depressão. E aí ele falou, não, você vai sair então, mãe. Você não vai ficar. Só que eu tinha uma preocupação muito grande por questão financeira e tudo. E aí ele falou, não, pode sair. Pode sair que a gente dá um jeito, não adianta você ficar e adoecer. E aí eu saí, e aí, assim que eu me formei, 6 meses depois, eu vim para a Lafayette já com a cabeça de eu vou atender. Então, assim, foi difícil, foi um processo que me gerou muita ansiedade, mas eu não tinha outra opção. Era aquilo, assim. Lógico que a psicologia tem várias outras áreas, assim, mas, para mim, naquele momento, eu não tinha outra opção. Então, eu fui de cabeça mesmo, assim, estudei. Foi muito difícil para mim no começo. Eu comecei atendendo só criança, então, assim, eu acho, hoje, olhando para trás, eu acho que eu escolhi esse público na época por medo, por achar, não sei de onde eu tirei isso, mas por achar que com criança seria mais fácil, e muitíssimo pelo contrário. Atender criança é um desafio, assim, gigantesco. Então, eu comecei pelo mais difícil. E aí, assim, no começo foi difícil, como tudo é difícil no começo. Então, assim, foi chegando poucos clientes. Na época, as redes sociais me ajudavam muito, porque antes de me formar, eu já movimentava isso de alguma forma. E muito porque eu gostava, não com intenção, assim, de alguma coisa, mas porque eu gostava. E aí foi fluindo, os clientes foram chegando, eu sublocava uma sala, depois eu consegui montar meu próprio consultório e estou aí. Muito bem. Quando a gente faz terapia, muitas pessoas perguntam pra gente por que a gente faz terapia. E quando que você acha que uma pessoa deve procurar um psicólogo? Pergunta delicada, né, também. Mas eu acho que a qualquer sinal de sofrimento já é um bom sinal para se procurar terapia. E aí, assim, a intensidade do sofrimento para cada um, é lógico que a gente não tem como dimensionar isso. Mas a terapia, ela pode ajudar para N motivos, relações interpessoais, né, para relacionamentos amorosos, trabalho, nas crianças na escola. Então, assim, luto de uma forma geral. Então, a qualquer sinal de sofrimento. E onde é possível encontrar esses profissionais psicólogos? Então, existem profissionais nas várias, né, na pública, na particular, nas várias áreas, assim. Então, acho que hoje uma das formas que facilita a gente encontrar profissionais é nas redes sociais, né? Então, acho que isso facilita muito. Acho que também no SUS, né, nas clínicas, nos hospitais, então a gente consegue encontrar esses profissionais nessas áreas. Tá bom. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ética e sigilo. Existe um sigilo daquilo que foi falado na consulta, na conversa e tal? Sim. Absolutamente tudo que o paciente traz para a gente é sigiloso, a não ser que ele esteja correndo risco de vida ou colocando a vida de alguém em risco, né? Então, em caso de suicídio, o planejamento de um assassinato, alguma coisa nesse sentido, assédio, então, nesses casos, abuso infantil, a gente quebra o sigilo imediatamente para privar pela vida do nosso paciente. Mas, assim, fora isso, absolutamente tudo é sigiloso, inclusive nas sessões com as crianças, porque as sessões com as crianças, elas precisam ser em conjunto com os pais, mas ainda assim existe esse sigilo. Então, qualquer coisa que a gente vá conversar com os pais, a gente alinha com as crianças antes,
para que o que ela trouxer para a gente não seja passado para os pais de uma forma que não esteja alinhada entre a gente. Entendi. Você disse que já atendeu crianças. Tem diferença da primeira consulta de um adolescente para criança? Sim. Na verdade, do adolescente, né, menor de 18 anos, e criança não tanto, mas da criança e adolescente. Para o adulto, sim. Então, a primeira consulta dos adolescentes e das crianças, geralmente elas são com os pais ou os responsáveis, né? Preferencialmente os dois, assim, né? Seja pai, mãe, mãe, pai. Então, quando é criado com os avós, também é importante que participe. Lógico que não dá para participar todos sempre, mas quanto mais pessoas responsáveis ali pela aquela criança ou adolescente, melhor, para a gente ter mais informação. Então, a primeira sessão são com eles, e aí, logo em seguida, a gente tem a sessão com o nosso cliente. Do adulto, já é logo com ele mesmo, porque ele dá conta de trazer a demanda para a gente diretamente. Tá bom. Bom, ainda falando sobre a primeira sessão, como lidar com a vergonha e a timidez do paciente que podem aparecer? Então, acho que cada um lida de uma forma, cada profissional lida de uma forma. O que eu gosto de fazer, que eu acho que ajuda muito os pacientes, é tentar tranquilizar ele antes da sessão. Né? Então, eu sempre mando uma mensagem de confirmação e falando um pouquinho do que a gente vai conversar nessa primeira sessão. Então, eu falo que é uma sessão para entender mais o contexto de uma forma geral, que não precisa se preocupar, que se não souber trazer isso, eu vou fazer algumas perguntas. Então, acho que é ter uma sessão mais estruturada, né, com algumas perguntas já mais direcionadas para que o paciente fique mais tranquilo. Mas é claro que ainda assim podem ter pessoas que fiquem tímidas, fiquem sem graça, né? Então, isso é comum, mas acho que é ir realmente no tempo do nosso cliente, né, dando o espaço que ele precisa, caminhando aos pouquinhos. Falando um pouco sobre as situações do dia a dia que envolvem a psicologia, qual a diferença de conversar com um amigo e com um psicólogo? Completamente diferente. Explica um pouquinho pra gente, por favor. Bom, acho que a principal diferença é para onde vai essa escuta, né? Quando a gente conversa com um amigo, vocês devem ter essa experiência, assim, do amigo trazer uma coisa que ele viveu parecida, né? Então, assim, eu também já passei por isso, não fica assim, né? Sendo que vocês são pessoas diferentes, né? Então, acho que essa escuta especializada, essa escuta sem julgamento, essa escuta na tentativa de entender de fato o que a pessoa está sentindo, o cliente está sentindo, e para onde direcionar isso também, né? Porque quando o amigo te escuta, ele simplesmente te escuta, ele voltou para casa dele, pronto, acabou, né? Então, assim, acho que na terapia a gente pode criar estratégias, a gente pode direcionar o nosso cliente para o que fazer com isso, né? O que não acontece numa conversa com o amigo. Entendi. E qual que é a diferença da psicoterapia para terapias alternativas, tipo coach e afins? Então, eu não tenho muita experiência, né? Na verdade, eu não conheço muito sobre terapias alternativas, sobre coach. Mas o coaching em específico, assim, pelo que eu vejo, o coach é mais direcionado à solução de um problema imediato, assim, né? Então, se coloca uma meta e vai resolver, né? E a terapia, lógico que a gente pode fazer isso também, mas a terapia, ela olha para todo um contexto, assim, né? Será que não vai envolver uma ansiedade muito grande se a gente for fazer isso, né? Será que a gente precisa colocar esse passo realmente desse tamanho? Então, assim, já nas terapias alternativas, realmente eu não conheço, assim, para falar, né? Mas o que eu conheço da psicoterapia é todo esse cuidado com a saúde mental mesmo que tem por trás de tudo isso. E deixa eu te perguntar, existem pessoas que, por exemplo, foi numa sessão e ou não bateu muito bem, ou então às vezes até mesmo por conta da timidez, talvez tenha aquele receio de voltar. Você acha importante a gente dar uma segunda chance, ou então, por exemplo, não consegui me identificar com o psicólogo que me atendeu, vou partir para outra, sabe? Então, eu acho que isso também vai ser muito individual, né? Eu acho que
o motivo que fez com que aquela pessoa não gostasse pode ser muito individual. Assim, eu mesmo tenho uma experiência que foi curiosa, eu acho. Eu nunca tinha feito terapia e aí eu já fazia curso de psicologia. Eu falei, cara, eu preciso fazer, porque eu preciso saber como é que funciona, como que eu vou trabalhar com uma coisa que eu nem sei como é que funciona. E aí eu fui eu morava em BH na época, e aí eu fui num lugar, sem brincadeira, parecia a casa da Dona Clotilde, sabe aquele episódio? Muito bom. O episódio que o Chaves entra na casa dela e é muito tenebroso. E aí eu cheguei lá, tinha marcado, aí a recepcionista me falou para aguardar. Mas eu olhava para aquele lugar e falei, gente, não tem como essa pessoa me ajudar. Esse lugar não tá bom para mim. E eu fui embora. Então, assim, o motivo que me fez não ir nessa sessão foi porque eu não me senti bem lá mesmo. Né? Então, assim, pode ser que outra pessoa se sentisse, né? Então, acho que, assim, é muito individual isso, né? Acho que não tem como a gente criar uma regra de, todo mundo precisa dar a segunda chance ou todo mundo que não se sentir bem tem que ir embora. Não, acho que é muito individual. E além do curso de psicologia, o que o psicólogo precisa? Só o curso é suficiente para ele? Para atendimento clínico? Precisa ter o CRP ativo, né? Importante. Assim, precisa ter o CRP ativo mais ou menos, né? Porque para você trabalhar como psicoterapeuta, você não precisa ter o CRP ativo. Mas para você trabalhar como psicólogo, sim. Então, para você fazer relatórios, avaliação, então você precisa ter esse CRP ativo. Você precisa ter um lugar seguro, mesmo se for online. Precisa ter um lugar que a privacidade do cliente esteja ali protegida. E um cliente. Muito bem. Você já trabalhou com terapia em grupo? Não, nunca trabalhei. É uma coisa que me interessa muito futuramente. Mas eu considero que eu não tenho essa experiência ainda, porque é mexer com muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que pode ser muito interessante para casos de relacionamento abusivo, sabe? Eu acho que pode ser interessante. E acho que pode ser também uma forma de oferecer um atendimento de uma forma mais acessível para as pessoas também. Assim, é algo que eu tenho interesse, mas ainda não tenho experiência. Entendi. Mais alguma pergunta? Não? Gostaria de falar mais alguma coisa? Não. Tranquilo? Tranquilo. Então agora é o momento jabá. Pode falar um pouquinho. Se a pessoa quiser entrar em contato com você, como que ela faz? Bom, eu acho que no meu Instagram tem contato, e-mail, tem um pouquinho de quem eu sou também. Acho que as pessoas sabem quem eu sou pelas coisas que eu posto, assim, desde as coisas mais aleatórias até as coisas mais sérias. Acho que essa é uma forma também das pessoas se identificarem com os profissionais também, né? Não só comigo. Então, assim, acho que no meu Instagram, que é o @isa_bella, com 2 L's, Matias. Então, quem quiser me encontra lá tem meu WhatsApp e quem precisar, estou à disposição. Bom, queria agradecer a sua presença. Queria agradecer também ao Alfredo e à web rádio dele, Estúdio AG1. E a todos os ouvintes, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, gente. Muito obrigada a todos. E é isso. Então, Isabela, você comentou que você procurou a terapia já e tudo mais, só que o ambiente talvez não tenha te agradado tanto. Depois disso, você procurou fazer terapia? Ultimamente você ainda faz? Foi um processo legal para você e tudo mais? Sim, eu faço terapia já nem sei quanto tempo mais. Já passei por alguns profissionais e atualmente eu faço terapia sem intenção de parar por enquanto. Relacionado a isso, eu tenho outra pergunta. Você sente que chega um determinado momento com um profissional que meio que esgotou todos os assuntos, aí depois você muda para outro psicólogo e aí você começa a falar mais um monte de outra coisa? Não acho que seja esgotar todos os assuntos, assim. Até porque o que eu mais tenho é assunto. Mas eu acho que nesse meu processo assim, de terapia, eu mudei de abordagens. Então, eu acho que isso me ajudou a ver algumas coisas por pontos diferentes, assim. Então, não acho que seja o ponto assunto, mas acho que seja realmente
a forma de trabalhar do profissional, as técnicas de cada abordagem, e aí acaba ajudando a ampliar mesmo a visão. E de um paciente, né, de certa forma, para outro, ou talvez para próximos pacientes e tudo mais, qual o seu conselho do porquê fazer terapia? Então, porque a vida é complexa, né? Acho que porque a gente não sabe lidar com tudo e não vamos saber também fazendo terapia, mas acho que terapia ajuda a gente a melhorar nossas relações, ajuda a gente a ter mais qualidade de vida. Terapia é bom demais, gente. Então, acho que pode ajudar a gente de modo geral. Outra pergunta. Você atende um adolescente e o pai quer começar a fazer terapia. Você pode atender o pai também? Você se sente confortável? Varia de profissional para profissional? Como funciona? Varia de profissional para profissional, assim. Mas o mais recomendado é que não tenha esse tipo de atendimento quando são pessoas muito próximas, para que não tenha uma interferência no processo mesmo. Né? Então, vamos supor que eu atendo um adolescente, ele me fala que o pai dele é muito chato, que tal dia o pai dele fez tal coisa. E aí chega o pai dele e me conta que tal dia ele fez, não foi bem desse jeito, foi de outra forma. E aí fica difícil não julgar quando isso acontece, porque aí começa a entrar realmente a minha visão sobre tudo isso. Então, é muito importante que a terapia seja a visão do cliente o tempo todo ali. Né? Então, eu particularmente não gosto de fazer isso, porque acho que pode prejudicar. Inclusive, tive um problema com uma psicóloga assim, relacionada a isso. Não minha, né? Uma amiga minha teve esse problema, que ela atendia a minha amiga, a irmã e a mãe. E aí, às vezes, a psicóloga trazia uma coisa para minha amiga que nem ela que tinha falado, e aí fez uma bagunça danada. E aí, ela me perguntou na época, você acha que eu paro de fazer com ela? Eu falei, olha, Acho. eu pararia. Então, acho.